Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. Lições de marketing dos Davids e não dos Golias. E também quais as lições que podemos tirar de uma campanha de comunicação que atinge mais de 60% da população há 20 anos. Olá a todos, o meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Frederico Carvalho. Olá, olá. Olá, Fred. E também, já ouviram a voz da belíssima Joana Garopa. Alô, como Alô, estão? Joana. Muito obrigado por vir hoje. Nada, obrigada eu por estar aqui. Muito bom. Então, gente, já sabem, hoje estamos no episódio dos temas da semana, onde eu e a Joana hoje vamos trazer 2 temas diferentes. Mas, Fred, fala-nos um pouco sobre a nossa convidada de hoje. Ora, a nossa convidada, temos connosco, aliás, Joana Garopa, uma das profissionais mais reconhecidas na área da comunicação e do marketing em Portugal, foi eleita Marketeer do Ano em 2020 e destacada no top 5 de melhores marketeers portuguesas em 2022. É fundadora da Garopa Inc., consultora especializada em comunicação e sustentabilidade, com projetos em Portugal e no estrangeiro, mas antes passou por cargos de liderança na Omnicom Media Partner, Galp, Siemens, entre outras empresas. Além da vasta experiência académica da Universidade Nova, a Harvard Business School, é também autora do livro Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo, publicado em Portugal e no Brasil. Bem-vinda, Joana. Obrigada por Joana, essa está tudo introdução. certo? Tudo Confirmas certíssimo, certíssimo. Muito bem. Gente, antes de passarmos aqui ao tema da semana, só de relembrar que podem subscrever o nosso podcast, não se esqueçam, para terem acesso já ao próximo episódio, que sai na próxima semana, possivelmente com outro ou outra convidada, ainda não sabemos. Vamos ver. Mas com isto, Joana, estamos todos aqui expectantes. Qual o tema que nos trazes hoje? Olha, antes de mais, obrigada. Isto é uma aventura estar aqui convosco e acima de tudo, espero que o tema que trago seja divertido e que vos faça pensar também. E na prática, eu trago aqui o tema das lições de marketing dos Davids e não só dos Golias. Eu penso que a analogia é óbvia. E vem porquê? Eu, em julho, tive uma série de compromissos profissionais. Calhou ter 3 diferentes compromissos numa mesma semana e andei quilómetros nessa semana. E a conclusão desses meus compromissos é que, efetivamente, o mundo português, não é? O mundo das empresas portuguesas tem um abecedário muito diferente de consoante a geografia e consoante o tipo de empresa com quem estás a falar. Portanto, quilómetros em Portugal, tiveste a percorrer. Exato, é verdade. Okay. Então, comecei em Manteigas, no coração da Serra da Estrela, fui dar um workshop sobre marcas sustentáveis, portanto, aquela zona do país tem uma grande preocupação com essa temática, com a temática regenerativa e tudo mais. Bem, agora então com os incêndios a coisa ainda deve estar mais sublinhada. Mas na altura fui dar um workshop sobre marcas sustentáveis e acabei, na realidade, a falar de sobrevivência, esperança, burocracia, porque na realidade estavam uma série de nanoempresários, portanto, são realmente pessoas que têm os seus negócios, e os seus negócios têm uma dimensão muito limitada. Estamos a falar de alojamento local, produtores de queijos, conforme estava a dizer, alguns empresários até na área do turismo regenerativo. Não têm departamentos de marketing normalmente, mas sabem perfeitamente o que é necessário para fazer e para ter clientes felizes Claro. e com experiências fantásticas. No entanto, percebe-se que há toda uma questão em que essa experiência que eles querem dar aos clientes estão muito mais vocacionadas para temáticas como cruzamento e parcerias do que propriamente grandes campanhas e tudo mais. Interessante. Depois, nessa mesma semana... Não tinham dinheiro também para fazer esse investimento, não é? Sim, mas olha que eu às vezes não acho que das conversas que tive não tem só a ver com capacidade financeira ou de investimento. Tem a ver mesmo com questões tão simples quanto há um turismo de habitação que quer pôr um anúncio no turismo de ceia, portanto no gabinete de turismo de ceia, e fica muito desiludido porque o gabinete de turismo de ceia não quer pôr o seu anúncio porque ceia não é Manteigas. E estamos a falar de uma zona microscópica, pequena, não é? Atenção, senhores políticos, estão a ouvir isto? Mas quando levantamos essa temática, e acredita que eu estive num painel inicial e fui até um bocadinho chocante, acho que, aliás, eu quando de manhã cheguei ao workshop tinha 15 pessoas inscritas no meu workshop e depois quando comecei já tinha 45.
E porquê? Porque na realidade de manhã fiz uma intervenção e acho que fui extremamente acutilante, de tal maneira que houve alguns presidentes de Câmara de algumas das localidades circundantes que estavam presentes que sentiram necessidade de se defender. Mas eu não estava, atenção, não tenho nada contra políticos, acho que cada um na realidade tem que ter a sua agenda. Sinto é que por vezes estão tão focados naquela bolha que não veem que talvez com algumas sinergias então, mas a coisa pudesse... És pessoa não grata agora em Manteigas? Não? Por algumas Aquela pausa da exato, Joana. por essa facção eu acho que sou capaz de não ser Se a calhar não sei pessoa lá com queijo da mais... serra, para uma oferta. Olha, uma das ideias que dei, que também, enfim, criou ali algum fuzuê, é que estávamos a falar do queijo da serra, que é dos produtos mais emblemáticos ali de Manteigas, e que, portanto, tem um potencial enorme, e eu questionei porque é que não há um queijo da serra quadrado? Porque, na prática, o queijo da serra não tem distinção nenhuma. Eu não consigo distinguir um queijo da serra da marca X ou Y. Porque são todos iguais, na prática. Claro que não serão, mas os produtores acabam por não se diferenciar. E, portanto, não sugeri porque não. Queijo quadrado? Não, iam-me matando, não estás? Tipo, houve alguém que provou por A mais B que é impossível porque o sistema produtivo não permite. Pronto, enfim, foi todo um... Portanto, sim, ou seja, eu quando saí da minha intervenção achei assim, se calhar os meus pneus vão estar furados, mas o que é facto é que tinha estes nano-empresários em massa no meu workshop. Não abri o meu PowerPoint, portanto acabei por ser uma conversa completamente diferente, e foi realmente uma lição de vida que depois foi complementada, e era aí que eu queria chegar. Dali fui para o Porto, na altura estava o QSP Summit, um evento super interessante na área do marketing. Tivemos lá. Pronto, ótimo. E pronto, então se estiveram lá, as temáticas são completamente diferentes, portanto, inteligência artificial, ética, talento, estratégia, portanto, é como se eu tivesse saído do mundo real. Se eu estivesse no Asterix, era quase como se estivesse naquela aldeia gaulesa, e depois não é? De repente vamos para os romanos. Então a conversa, sendo que aqui, atenção, não estou aqui a pôr a questão bélica nem de uns contra os outros, não é isso, mas o ponto é outra realidade que complementa, ou seja, uma coisa não funciona sem a outra, mas que na realidade acabou por ser muito interessante. E depois, nessa mesma semana, acabei num evento em Lisboa que juntava uma série de grandes economistas, pessoas com carreiras incríveis, internacionais, a falar sobre a economia portuguesa, por onde ir, enfim, por onde é que o nosso caminho, os caminhos para desenvolver economicamente e o crescimento económico do nosso país, e que a conversa também é totalmente diferente já do QSP ou daquilo que eu assistia em Manteigas. E então, entre a Serra, o Porto e Lisboa, trouxe comigo um contraste. Os discursos formais e estratégicos são importantes, sim, mas é nas histórias dos pequenos negócios que estão as lições de marketing mais poderosas. Pronto, e era esta enfim, a conversa que eu gostava de ter convosco. E trouxe aqui alguns exemplos, mas antes de irmos aqui, se calhar perguntava, vocês acham que esta minha reflexão vos diz alguma coisa? Eu estou super curioso, alinhado com o facto de teres dito que achavas que os Davids tinham muitas vezes mais do que ensinar, mais ou menos assim tu escreveste, do que os dashboards das grandes empresas. É isso, o que é que as grandes empresas podem aprender com os pequenos negócios? Ainda por cima, tiveste precisamente numa realidade muito curta, num curto espaço de tempo, e ias falar da linguagem, é o quê? É as prioridades, é o jargão? Sim, até porque há uma maior aproximação destes Davids com o cliente, acho eu, pelo menos o fosso entre o que poderia ser um departamento de marketing, e às vezes nem necessariamente é o departamento de marketing, mas é o próprio gestor que faz ali, que promove a sua própria empresa, porque não há um departamento. Sim. Mas é isso, o que é que as grandes marcas têm a aprender com os pequenos negócios? Acima de tudo, olhar para o cliente, para o consumidor, olhar para o consumidor e perceber o que é que ele precisa e trabalhar em cima desse. Sim, mas repara, a maior parte das grandes empresas, e pronto, e aqui só posso falar da minha experiência, não posso generalizar, é que quando tu estejas num board ou estejas numa direção de marketing, acabas por estar numa bolha. Achas que o consumidor e o cliente está super preocupado com a tua marca e que está a olhar para ela.
quando nós sabemos que isso não é verdade, não é? Portanto, nós fazemos um anúncio e de repente achamos que este anúncio vai ser um sucesso e passam-se 3 dias e ninguém disse nada. Mas desculpem, vocês não viram este meu anúncio espetacular? Eu vi qualquer coisa na televisão. Não, o ponto é, nós quando estamos a trabalhar determinadas marcas, ainda bem, quer dizer que estamos focados e dedicados enfim, às marcas e às empresas onde trabalhamos, mas acabamos por depois viver numa bolha. E essa bolha, muitas vezes vais buscar estudos de mercado, vais buscar ferramentas que te ajudam a analisar as audiências, as estatísticas, o digital que tem aqueles KPIs todos que não acabam mais. Portanto, tu na realidade depois vais buscar os indicadores que te vão dando uma ideia de como é que a tua marca, como é que o teu produto, como é que as coisas estão, as vendas, pronto, como é que a coisa está a acontecer. Acabas por ter pouco contacto muitas vezes com o cliente final. Com o cliente. Quantas vezes eu fiz agora um post há pouco tempo no LinkedIn que explodiu, by the way, que tinha a ver com aquela velha história da Colgate. Portanto, a Colgate há uns anos atrás, portanto, já eu vi que era uma comparação de anos. Certo, ou seja, a Colgate há uns tempos atrás, mas o tema não é os anos, a questão é Então, a Colgate tem que vender mais. Portanto, havia ali temos que vender mais pasta de dentes, mais unidades. Pronto. E a ideia passou, depois de muita reflexão, passou de vamos fazer uma grande campanha, vamos fazer muitos anúncios, vamos fazer promoções no ponto de venda. O que é que eles fizeram? Abriram o buraco da pasta de dentes. Portanto, em vez de ter 5 milímetros, passou a ter 6. E isso fez com que só as vendas aumentassem em 20%, só por causa dessa ligeira ideia. Claro. Pronto, a conversa no LinkedIn depois levou para se isto é, enfim, se é sério, se não é sério, se é sustentável, se não é, pronto, enfim, para toda essa discussão. Mas o que eu estou a trazer este exemplo aqui para cima da mesa, porquê? Porque muitas vezes nós estamos tão focados em fazer o melhor logotipo, a melhor campanha, o stand mais espetacular no festival XYZ, e às vezes o consumidor só quer coisas mais simples. Pronto, e eu acho que estes Davides, na prática, estão focados nestas respostas simples. Há um escritor que eu também gosto bastante, aliás, deixem-me porque é que eu escrevi aqui. Eu vi que tu lias a Frida. Isso eu vi. Sim, mas não é essa. É o Roddy Sutherland, que é um... Teve no QSP Summit, mas não é? Há 2 anos. Agora não. Não, foi há um tempo atrás. Acho que foi. Há 2 ou 3 anos. Pois, já foi há mais para trás. Sim. Que foi a primeira vez que eu ouvi, fiquei fã. Na prática, lidera um departamento na Ogilvy que tem exatamente a ver com estudar o comportamento do consumidor. Ele falou dos comboios, não foi? Foi. Falou de várias coisas. Recordo muito da história dos comboios. E o livro chama-se Alquimia, by the way, se alguém quiser ler, e é muito interessante, porque na prática, isto, no seguimento do que estamos a falar, na prática, o que ele diz é que nós somos pessoas, não é? Nós somos todos consumidores, clientes, nós somos pessoas. E, portanto, não somos completamente consequentes. Portanto, o nosso comportamento não é um comportamento que se consiga dizer 1 mais 1 igual a 2. Muitas vezes nós fazemos 3, 4 e 5 enquanto pessoas. E o ponto é mesmo esse. É, se tu estiveres ligado de alguma forma, de uma forma muito mais direta e objetiva a dar resposta àquilo que o consumidor e as pessoas precisam, mais facilmente consegues criar esta ligação e, na realidade, seres relevante para quem tens que ser. Vou dar aqui um exemplo muito estúpido, mas é meu. Guarda só para dizer, tu não tiveste um episódio que comentaste que havia marcas que faziam diferenças nos tamanhos das embalagens, colocavam mais ar das batatas fritas. Eu recordo no Shrinkflation, foi quando falámos de shrinkflation. Pequenas alterações mínimas que podiam ter uma percepção de um consumidor e podiam ou não trazer vantagem competitiva para o preço. Claro. Mas o meu ponto não é, não me interpretam mal agora, não estou a dizer, bora enganar mas pode fazer algumas diferenças às vezes na percepção do consumidor, não é? O meu ponto é só na parte da inovação, ou seja, da inovação no sentido de muitas vezes as pessoas só querem algo que esteja a resolver um problema que elas têm. Isto é muito estúpido e tem a ver com uma solução que eu desenvolvi, mas que desenvolvi em parceria e juntamente com uma equipa incrível na Galp, que foi os dog wash.
portanto, na altura do Covid, havia na realidade a necessidade de quem tinha animais de lavar o seu animal. E, portanto, as pessoas já estão fechadas em casa, já têm as suas crianças, ainda têm o seu animal. E, portanto, dar banho a um animal dentro de casa, naquelas circunstâncias, era realmente um desafio. E já se vinha, é evidente, não vou dizer que a ideia surgiu daí, mas enfim, já se vinha a alinhar este projeto, que era, por que não pegarmos num sistema parecido com a lavagem automóvel e adaptar aquilo para lavar um animal. Pronto, fazer uma coisa mais pequenina, enfim, mais fofinha, o shampoo como deve ser, pronto, enfim, adaptando ao contexto. E o que é facto é que se lançou na altura do Covid, pouco depois, ali no final de 2020, e tem sido um sucesso, portanto, cada vez mais, neste momento já perdi o fio à meada, porque já saí da Galp em 2022, mas o que é facto é que o conceito vingou, portanto, tem clientes, as pessoas assumiram que, sim senhora, isto é uma resposta para uma necessidade que eu tenho neste momento, e o meu ponto, isto só acontece porquê? Porque não se fez estudos de mercado, não, porque havia uma necessidade. E está aqui a resposta. E estou a dar este exemplo mal, porque a Galp até é um Golias bastante grande, mas o que eu quero dizer é que normalmente as marcas mais pequenas, estes pequenas nano-empresários ou estes pequenos negócios normalmente estão mais focados nestas temáticas. Estão mais próximos, não é? Na verdade, não é? Lá está, esse fosso que existe entre o cliente, as pessoas, não é? É bem mais pequeno do que de um departamento de marketing da Galp, que se calhar nunca teve contacto direto com o cliente. E há o tema do arriscar, não é? Numa grande empresa é sempre difícil. Claro. Arriscar, porque se corre mal, há uma marca, enfim, com já muito histórico, há um peso, portanto há este tema do risco, não é? Aliás, o Rory Sutherland, eu até trouxe aqui, acho o máximo. Houve alguém, não é, numa empresa que se chama Dyson, que disse assim: o que as pessoas querem mesmo é um aspirador ou um secador com estilo. Assim, de repente e fora de contexto, isto é uma coisa um bocado, o quê? Design em aspiradores e em secadores. Mas houve alguém que achou que isto ia dar certo. E eu quase que garanto, e é o tema do Rory Sutherland, quase garanto que não há um estudo de mercado, na realidade, que tenha dito, não, isto é o que as pessoas querem. Não, se calhar não. E depois outra que ele põe também, e é verdade, que é o melhor de tudo, é que a bebida tem um sabor que os consumidores dizem que odeiam. Que é o caso do Red Bull, não é? O caso do Red Bull também é muito conhecido. Os estudos de mercado diziam que as pessoas odiavam o sabor. Aquilo não funciona. E então vamos fazer uma lata pequenina, cara, de um produto que as pessoas não gostam. Quer dizer, tudo era contra aquilo. O que é facto é que a Red Bull é o que é hoje. Exato, é uma das marcas e produtos com mais vendas. Mas diz lá, Fred. Não, não está a fazer sentido? Não, todo. Até ia recomendar um documentário que acabei ontem de ver, que é o Vaping na Netflix, que é precisamente sobre inovação. Primeiro as pessoas estranham e depois acabam por... Entranham. Lá está. Sim, é muito interessante, tem a ver com saúde e gestão de crise e comunicação, etc. Queria pegar, uma vez que estamos a entrar um bocadinho no tema de experiências de carreira que tu foste tendo, e tu hoje estás como advisor board em várias empresas, sentes que ainda há espaço para desafiar a forma como as empresas são geridas? Deste o exemplo do queijo da Serra Quadrado, mas ou achas que é só uma influência lateral? Ou seja, hoje no espectro que tu tens, é aplicável as recomendações? Eu acho que, nomeadamente, sinto que há algumas empresas que procuram esse desafio, mas de uma forma não executiva. Ou seja, é um bocadinho para trazer para cima da mesa alguns dados que provavelmente quem está no operacional não está a pensar neles. Essa é a vantagem da consultoria, e acho que é uma das vantagens um dos fatores de sucesso da Garopa Inc, é que na realidade a equipa está sempre de fora e portanto tem uma visão realmente muito mais próxima e se calhar muito mais consequente e objetiva sobre aquilo que se está a passar com as marcas ou as empresas que estamos a trabalhar. E tira o peso, que eu acho que as grandes questões, e o meu livro, já agora, Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo, fala muito nisso. É porque a pessoa, quando está numa grande empresa,
passam-se muitas coisas, há muitas politiquices, há muitas pressões e há um lugar para ser mantido, não é? E, portanto, o desafio é bom que é B. Portanto, há determinadas coisas que as pessoas depois já... Claro. E tu desafias uma, desafias duas, desafias 3 vezes a organização, se não tens consequência e já não vais desafiar a 4ª ou 5ª, porque já percebeste que a organização não te leva nesse sentido. Certo. Por isso é que muitas vezes processos de recrutamento podem correr mal, porque as pessoas vão à procura de pessoas diferentes para se desafiarem as suas equipas, mas depois é muito natural que se essa pessoa está sozinha, ao fim de 3, 4 experiências a coisa não corre mal, ela fica aculturada. Ok. Claro. Não é? E desmotiva-se? E desmotiva-se. E às tantas entras no rolo compressor, não é? Eu falo muito nisto. As empresas são os rolos compressores. E é sempre importante que a pessoa no início tenha a noção que eu não posso deixar que este rolo compressor me leve por aí adiante. E claramente há sempre, eu diria, há sempre aqueles 6 meses de honeymoon, não é? Quando alguém entra numa empresa nova, numa função nova, e que, pronto, A esperança, não é? Isto vai ser top. Pronto, e depois a vida real acontece. Foi isso que aconteceu na Galp. Não vou comentar. Desculpa, força. Eu queria, era uma curiosidade, tu foste distinguida como uma das melhores marketeers portuguesas. O que é que não se vê nesse percurso, mas que exigiu o sacrifício? Ina, pá. Não, eu não encaro. Repara. Tu deste um exemplo do rolo compressor. Ou seja, Sim, mas faz parte do jogo. E acho que deixo bem isso claro no livro. Já leste? Muito bem, então vamos ter que tratar disso. fez um sinal que não. Sim, perguntou-me. eu acho que as pessoas perceberam. Também não cheguei a ler. Como é que é possível? É verdade. Vamos tratar nós disso. Vamos. E depois eu dou Mas li várias entrevistas tuas. Está bem. Não, o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer que sacrifícios, sim, com certeza terei feito alguns, não os consigo contabilizar. Eu sou de uma geração. E já agora, o que é que te trouxe também? Ou se sentiste que o facto dessa nomeação também te trouxe-te um palco que antigamente não havia? Considerando que já estavas numa grande empresa quando isto aconteceu. Sim. Voltando atrás, não sinto que tenha feito um sacrifício A, B ou C. Sei que desde cedo encarei realmente a minha vida profissional como parte de mim própria, portanto eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do que faço, gosto de bons desafios. Tive a sorte de entrar no mercado e ir trabalhando com pessoas que me ensinaram sempre muito, portanto, que puxaram muito por mim, que exigiram muito de mim. O mundo internacional, através da Siemens em particular, enquanto multinacional, durante 13 anos, acho que na realidade tive a oportunidade de crescer, de ter mundo, de ver como é que se fazem as coisas lá fora, de perceber que Portugal não está longe do melhor do que se faz lá fora, tem muita falta de ambição e tem muita falta de visão. E disparidade salarial, homens e mulheres, não é? Eu não vou entrar por aí. Só porque é um facto. Não vou entrar por aí. Penso mas budgets que... diferentes, não, certo? sabes porquê? Sim. Budgets sim, mas que se queres que te diga, e eu, enfim, tive essa diferença, não é? Eu na Siemens, sendo uma empresa B2B, quando voltei para Portugal, trabalhava os mercados Portugal, Angola, Moçambique, tinha um determinado budget, e depois quando fui para uma Galp, quer dizer, estamos a falar de 2 mundos completamente diferentes. Claro. Mas o que eu sentia é que as equipas, quando eu entrei na Galp, estavam tão habituadas a ter tantos fundos que se calhar eram muito menos criativas e muito menos, como é que eu ia dizer, não estavam tão focadas em encontrar aquela diferença que tu podes capitalizar, porque tens tanto por onde pegar que às tantas tens é que fazer muito barulho. Quando tens poucos ou menos recursos, fundos, sim, na realidade tens que ser diferenciador, tens que ser criativo, tens que arranjar o teu ponto de diferenciação de uma forma que realmente depois com fundos já não precisas tanto, ou precisas menos. E
E na prática, já não sei o que é que te estava a responder. Mas eu tenho uma perfeita, porque tu estavas a fazer uma antevisão sobre as diferentes perspectivas que leva-te. É que na mesma nós estamos a navegar no teu artigo, porque como tu trazes o tema das disparidades, David Golias, Sim. estas disparidades vão estando presentes, ou seja, mais budget, menos budget, equipas mais criativas, menos criativas, com rolo compressor, sem rolo compressor. Certo. O que me leva a liderança feminina / masculina, no sentido que nessa antevisão que tu fazes sobre a tua carreira, Sim. o que é que tu vês do ponto de vista de hoje há mais espaço quando tu começaste ou há mais pressão? Eu acho, olha, na parte feminina, eu acho que há muito mais role models hoje do que havia quando eu comecei. Embora a área da comunicação, na área da comunicação sempre houve, não é? Sempre houve muitas mulheres, a Rosalina Machado, a Vera Nobre da Costa, portanto, na área da publicidade e da comunicação sempre houve mulheres emblemáticas. Mas depois, no lado das empresas, na realidade, depois os diretores eram sempre homens. É um facto. E hoje em dia... E continuam a ser, não é? Já está, eu acho que já está muito diferente. Está diferente, e mesmo em termos de gestão, atenção, no outro dia, aliás, saiu agora a capa de uma revista que é a seguinte, das 50 mulheres mais influentes, e tu vais a ver, e quer dizer, e na realidade, eu acho que as miúdas que estão a estudar hoje não têm razão nenhuma para acharem que não conseguem chegar. Eu acho que há exemplos incríveis de mulheres que têm trajetos muito, muito relevantes e que nunca é fácil, ou seja, tem que se trabalhar. O ponto é assim, tens sempre que trabalhar, tens que te dar, porque senão não vai funcionar. E indo à tua pergunta inicial, sacrifícios, com certeza fiz, mas na prática acho sempre que tem a ver com a minha própria evolução enquanto pessoa. E não me arrependo nada, acho que fui tendo um trajeto. Sim. Mas tu achas que hoje há mais espaço, é isso que estavas a dizer, para liderar? Acho que. Refiro-me ao público feminino, naturalmente. Sim, acho que há mais oportunidades. E menos pressão? Não, pressão existe na mesma. Aliás, há aqui um tema que é, tenho aqui 2 profissionais masculinos que podem corroborar ou não o que eu estou a dizer. Eu até acho que o facto de hoje em dia que se começar a ver muitas promoções de algumas mulheres para determinados cargos, às tantas depois essas mulheres ainda têm que provar que na realidade merecem essa promoção, porque há na Rádio Corredor alguém a dizer ela só foi promovida porque é mulher. Ih, gostei desta expressão, Rádio Corredor. É uma boa expressão. Eu nunca tinha ouvido. Realmente. Pronto, mas não é? E portanto, ou seja, há mais oportunidades, não tenho dúvidas, porque também há mais visibilidade sobre esse tema, mas depois na prática a pressão está lá na mesma. Eu acho que as mulheres têm sempre que trabalhar mais para provar que merecem estar onde estão. Mas dirias, Joana, que há mais alguma lição que a gente deva tirar aqui dos Davids, ou que tocou mais, para lá deste fosso que estávamos a falar? Acima de tudo que é possível, não é? Ou seja, falámos aqui evidentemente da falta de capacidade financeira de algumas empresas, mas ao mesmo tempo eu sinto que estes Davids, às vezes o que lhes falta é um bocadinho de ambição, não é? De visão. Eu gosto muito do caso da Casa Mendes Gonçalves, que na prática é uma empresa da Golgan. Eu ia perguntar que marcas portuguesas é que tu vias como inspiração para isso. Este caso acho incrível. Conta. Que é uma empresa familiar, não é? É conhecida das pessoas pela marca Paladinho. E dos molhos, agora também tem a Diese e basicamente tem uma visão de mundo, ou seja, trabalham aquela marca ao fim destes anos todos, e estamos a falar de uma empresa mesmo familiar, portanto o Carlos Mendes Gonçalves, que hoje é o presidente executivo, é filho pediu ao pai, com 15 anos, qualquer coisa como, eu quero montar um negócio, ajuda-me, e a coisa chegou onde está hoje. E trabalha com marcas tão criteriosas como McDonald's, portanto é um dos parceiros, fornecedores preferenciais de molhos do McDonald's. E tem projetos incríveis na prática de colocar a Golgan no centro do mundo, ou seja, não lhe falta visão. Fez um projeto de responsabilidade social das bolsas sociais, um projeto financeiro, como nenhuma empresa, nenhum Golias do nosso mercado alguma vez se aventurou a fazer. Pois é, mas eu perguntaria isso é um Golias ou é um David?
É um David que se está a se transformar no micro-Golias ainda, mas sim, mas o meu ponto é um David com mentalidade de Golias. E o que eu sinto é, sei lá, marcas que nós conhecemos, uma Gleba é uma padaria, não é? Mas de repente houve alguém realmente que disse assim, espera, isto é capaz de ser um negócio que poderá fazer sentido. E escalou, não é? E hoje é o que é. Porque também não vale a pena sermos um nano-empresário ou termos uma determinada marca que sabemos o que é que o cliente e o consumidor quer para ser feliz, mas se não tivermos depois esta visão e esta ambição, com capacidade financeira, e para isso há que saber ir ao banco, saber onde é que vai-se buscar, portanto, enfim, não nasce só por si, mas o que é facto é que há aqui uma série de indicadores que podem ajudar estes Davids a realmente se transformarem a crescerem e a trazerem estas boas práticas para o mercado. Mas, Joana, tu dirias, e se calhar é um pouco muito aqui da minha visão, mas dirias que todos teremos que nos tornar num Golias ou todos devemos apontar? Não posso só querer ser um David e estar bem com isso? Olha, o meu caso, não é? Muitas vezes as pessoas perguntam, então, mas a Garopa Inc., quantas pessoas tens? Não, a minha consultoria, eu mantenho-a como tenho e não tenho pretensão nenhuma de ser uma multinacional de consultoria. Portanto, está tudo bem, ou seja, cada um decide o que quer. Eu gosto muito, quando falamos de marcas, e é o motivo que me traz aqui, é de olhar para a Casa Peixinho, é outro exemplo maravilhoso. Não conheço. Doces que é de Aveiro. Vocês estão a ver aqueles ovos moles de Aveiro? Sim. Mais uma vez, olha, um bocado como o queijo da Serra, indiferenciado. Doces moles de Aveiro, qualquer pastelaria em Aveiro. E de repente tens aqui a Casa Peixinho, que já está no aeroporto de Lisboa, portanto já chegou a esse ponto, em que de repente trouxe todo um packaging especialíssimo para os pastéis e para essa doçaria. As lojas são lindas, são muito bem decoradas e, portanto, é uma experiência tão fantástica ir àquela loja que, na realidade, tornou internacional quase os doces típicos de Aveiro. Portanto, houve alguém que olhou para algo indiferenciado e disse, não, eu posso trabalhar isto de uma forma diferente. E não tem que ser só fazer bem a doçaria, que tem que o fazer, é evidente, senão não funciona. Mas ter esta visão de como é que eu posso escalar, como é que eu posso crescer, como é que isto pode ficar ainda melhor. E às vezes é esses rasgos que estes Davides, porque isto é um David, não é? Um David que é alguém que tinha uma pastelaria e disse, não, eu quero transformar isto em algo diferente, e vai buscar um conceito que consegue. Ou sei lá, marcas como a Mais 351, agora já na moda, não é? Mas todos eles que estás a referenciar são ótimos exemplos que te apaixonam, mas todos eles são outliers, não é? Porque com acaso ou não, com investimento ou não, também não sei se houve investimento ou não, mas são boas referências e precisamos dessas referências para outros também. Certo, exato, por isso é que estou aqui a falar sobre eles. Modelar. Deve haver também mutos casos de insucesso, porque esse é outro tema, não é? Certo, mas eu queria pegar o teu livro. Está bem, então pronto. Não, mas que está relacionado com o tema, porque tu, se hoje fosses reescrever o teu manual de sobrevivência para o mundo corporativo, a minha curiosidade era qual é o capítulo novo que seria obrigatório? Já não pode ser no mundo corporativo, ou seja, tinha que escrever outro livro, um manual de sobrevivência para trabalhar com as empresas portuguesas, por exemplo. Tenho aprendido muitíssimo desde que saí da Omnicom, que trabalho com empresas grandes e pequenas. E na realidade é muito interessante perceber que no fim do dia está tudo, regra geral, não posso generalizar, mas regra geral as coisas ainda estão muito vocacionadas para os CEOs, portanto há pouca elasticidade por parte das equipas e há uma aversão muito grande, que era aquilo que estávamos aqui a falar, há uma grande aversão ao risco. Portanto, o falhar faz parte, não é? Ou seja, diz que a grande diferença entre a cultura americana e a cultura europeia é que o americano investe, há uma falência, ele reconstrói a vida e vai lá outra vez. E nós, sempre que há alguma coisa que corre menos bem, parece que o mundo
acabou, pronto. E damos a coisa como facto consumado. Ninguém fala ou poucas pessoas ou poucas empresas falam daquilo que correu menos bem, não é? Mas tu interpretas esse fator porque é cultural ou uma questão de haver pouco dinheiro para depois voltar a reinvestir? Eu acho que é uma Caso questão... haja uma perda. Não, eu acho as duas coisas, mas acho que é cultural. Sim. Nós não gostamos de falar das nossas falhas, nós gostamos de, sei lá, os próprios Instagrams da vida, não é? Agora também há uma tendência de... Agora vamos todos mostrar que somos genuínos, etc, etc. Mas vamos lá. Na prática, são espelhos... O próprio LinkedIn, não é? O próprio LinkedIn são espelhos de sucesso. Portanto, são poucas as pessoas que vão ali falar genuinamente de coisas que se tenham passado menos boas, sem ser agora para fazer face para surfar a onda da saúde mental e do burnout. Também há agora muita coisa sobre isso e que eu respeito imenso, não estou todo a menosprezar, mas o que é facto é que nós gostamos, e acho que é humano, de mostrar o nosso melhor, mas no caminho do nosso melhor, e tu fizeste-me essa pergunta e eu fugi dela, não é? Tipo, o que é que tu me perguntaste? Agora, é que eu tinha... há pouco. De sacrifícios? De sacrifícios. Sim. Portanto, que sacrifícios é que fizeste? Como eu já sabia, porque qual foi a pergunta que tu fugiste? Exato, pronto, sacrifícios. Sim, portanto, a pessoa não é. Nós não queremos contar na prática. Tudo bem. Não relatamos aquilo que nos corre menos bem. Mas nas empresas e nas marcas e nestas coisas é muito, muito importante. E o meu livro eu falo muito nisso, do falhar. Portanto, introduzias o tema das pequenas empresas, é isso? O novo capítulo seria? Não seria inteligência artificial? O novo capítulo não seria um novo capítulo, seria um novo livro. Um novo livro. E seria sobre como gerir, não é? E como sobreviver a este mundo das pequenas empresas com sucesso. Esses exemplos. Muito bom. Nós dois trabalhamos em agência e tu fizeste um caminho que é pouco comum no profissional marketing. Quer dizer, eu conheço muito pouca gente que tenha feito o mesmo caminho que tu, que é estar na grande empresa e depois ir para uma agência. A maior parte das pessoas está em agência e depois passa para a grande empresa. Sim. A minha curiosidade é o que é que tu viste na realidade da agência que era muito diferente nas empresas todas grandes que tu passaste? Mas eu comecei nas agências também, não é? Tu fizeste... Eu fiz o trajeto de agência normal, não te cliente, agência. relações públicas, depois publicidade, de maquiagem. Então houve um gap. Então isso, nesse gap, o que é que tu viste de grande diferente? Evolução, desevolução, manteve-se igual? Empresas e depois... Não, sabes o que é? Eu acho que cheguei a uma fase na minha carreira em que já estou muito focada em fazer acontecer, em fazer coisas diferentes. Se é para fazer mais do mesmo, não vale a pena. E o que eu senti, e falei até há pouco tempo sobre isto, por causa da saída de um grande profissional da L'Oréal, que ele escreveu, vi esse conteúdo aqui. Que escreveu um artigo sobre a sua saída, não é? Que tem a ver exatamente por vezes sentirmos Tiago Mel, e que saiu da L'Oréal e quer voltar, e está a voltar, está no mercado de trabalho, e na realidade aquilo que sente é que os desafios que lhe são propostos são mais do mesmo e portanto ele gostaria de seguir um outro caminho, e eu acho que me aconteceu um bocadinho do mesmo, que é, na realidade, eu já fiz, como estavas a dizer bem, já fiz agências, já estive do lado de lá, já trabalhei em grandes empresas, onde tive a oportunidade de crescer muito e de fazer algum trabalho na área da comunicação e do marketing, com grandes marcas, umas mais pequenas, outras maiores. Depois estive na área da mídia, portanto já percebi como é que isto funciona. E agora quero fazer coisas. Foi o teu início de carreira, não foi, Diogo? Sim, diria que sim. Sim, eu acho que sim. E estando deste lado, como estava a dizer, que sendo o outsider na consultoria, permite-te estar focado em fazer coisas. Portanto, eu não tenho o tema dos e-mails e do diretor que fala e pede e os reportes. Não tenho isto. Eu estou focada em fazer isto. Há um problema que a marca tem, ele identifica, fala comigo, vamos resolver este tema. Então, para resolver este tema, vamos fazer isto, isto e isto. Boa! E é isto que eu tenho que fazer. Eu estou a pôr produtos, eu estou a fazer sistemas, eu estou a pôr processos de comunicação, estou a fazê-los. E na prática, acho que segui este caminho
e tudo me leva a crer que vou manter por mais algum tempo, porque na prática cheguei a um nível em que eu quero fazer coisas, não quero estar perdida nos enredos palacianos. Claro. O que é que te agrega, não é? É isso. Isso. Sim. Já agora questiono também onde é que entra a sustentabilidade nisto tudo, porque, aliás, e fica aqui o convite, nós temos os dois um webinar dia 24 de setembro, às 10 da manhã, não é? Com a ISQ, exatamente sobre como comunicar sustentabilidade, e tem a ver um pouco com a nova diretiva que vem aí, 2024-825. Só tu para saberes o número de cor e salteado. Opa, eu já lambi aquela diretiva toda, desculpem. Mas fica o convite, porque realmente, e é gratuito, não é? Portanto, o link, eu vou deixar o link também no guião aqui do podcast. Mas como é que entra então a sustentabilidade na Garopa Inc? Na prática, vou ser muito franca. Força. Quando. Era aquilo que vendia. Sim, vou dizer mesmo. Eu, Tá tudo ok. quando comecei com a Garopa Inc, as pessoas perguntavam: tá, mas agora estás a fazer o quê? E eu explicava: não, estou a fazer consultoria na área do marketing, da comunicação interna, e nunca mais acabava. Sim. E o que é facto é que nós do marketing sabemos que isto não vende, não é? Tu tens que te focar Querias ser o e quadrado teres do um queijo. ponto de diferenciação. Exato, que eu queria ser o queijo queijo quadrado. E na altura, portanto em 2023, o tema da sustentabilidade estava a surgir, e na realidade surgiu-me um desafio por parte de uma grande empresa, que posso dizer, a Navigator, relacionado com esta temática, e então surgiu aqui a questão de, bem, eu na prática até todo o meu histórico, o Siemens, trabalhei muitos anos na área de energia, como é óbvio, e portanto onde o tema da sustentabilidade ambiental sempre surgiu, sempre estive ligada também à Fundação, em particular na Galp, fui diretora-geral da Fundação Galp, portanto sustentabilidade social, portanto não era um tema completamente novo para mim, e portanto achei que era um desafio bastante interessante esmiuçar. Fui fazer o curso de Harvard em cima desta Sustainable Business Strategies e disse, olha, deixa-me olhar aqui para esta temática, e as coisas têm surgido muito naturalmente. Eu não faço só comunicação e marketing na área da sustentabilidade, portanto a empresa faz outras coisas, mas na realidade é a temática que mais me apaixona e onde eu consigo perceber que tenho mais impacto e que se consegue na realidade alterar alguma coisa no nosso mundo, e isso é realmente um sentido de realização que acho que nada do que fiz para trás me dá este sentimento de mudança e de transformação. Super. Muito bem. Eu já ia perguntar se esse era uma buzzword, mas depois correu o risco de levar na cabeça. Muito bem, então, gente, eu queria muito falar aqui de um tema que eu trouxe, mas antes de passar ao meu tema, só de relembrar que podem fazer uma review para quem nos está a ouvir. Se estão a gostar desta conversa, ajuda-nos imenso. Portanto, façam uma review no Spotify, no Apple Podcasts, onde tiverem a ouvir este podcast, e o qual já agradecemos por estarem até aqui, terem chegado até aqui ao meio do episódio. Mas vamos lá. Então, eu esta semana queria falar daquela que é uma das maiores e mais duradouras campanhas de comunicação do mundo. Uma campanha que atinge mais de 60% da população mundial, cerca de 5 mil milhões de pessoas, ok? E não estou a falar de uma Coca-Cola, de uma Apple ou de uma Nike. Estou a falar da campanha anti-tabagismo da Organização Mundial de Saúde. Que, by the way, lambi um relatório que é inacreditável. E depois deixo o link também em marketingporidiotas.pt. Mas pronto, então esta semana eu queria trazer então este relatório sobre a epidemia do tabaco de 2025, que é uma estratégia desenvolvida à escala mundial há cerca de 20 anos, com mais de 183 países signatários, ok? E está claramente a atingir o objetivo, com a prevalência do tabagismo a descer de 22% em 2007 para 16% em 2023, ou seja, menos 300 milhões de fumadores. Inacreditável, ou não? Poxa, que campanha. Epá, eu quando vi o relatório, eu assim, caramba, o que é que estes tipos estão a fazer? Eu quero ver, e então daí ter mergulhado no relatório, e trouxe então 3 lições que eu penso que nós poderíamos tirar e discutir aqui hoje deste relatório. Então, o primeiro ponto que eu descobri e que identifiquei aqui foi, sem dúvida,
o contacto e a frequência, ok? E o que é que eu quero dizer com isto? Pensem nisto. Um fumador que consome um maço de tabaco, ou seja, cerca de 20 cigarros, não sei bem, desculpem, não sou fumador, portanto, Sim, mas são mais ou menos 20 cigarros, exatamente. Portanto, ele, se vai consumir 20 cigarros por dia, vê, ao final do ano, um maço 7.300 vezes, tá bem? E o que é que nós temos nesse maço? Não é? Temos os populares avisos que nós todos conhecemos, não é? Do fumar mata, não é? Acompanhado hoje em dia por uma imagem chocante e claro, não é? Portanto, e reparem, isto nem sequer estamos a falar de só a pessoa tirar o tabaco do bolso, que só por si poderia ser mais uma oportunidade de visualizar aquela comunicação, não é? Já agora deixo um fun fact, em Portugal os maços de tabaco são obrigados a terem 65% da superfície do maço por estes avisos, ou seja, a imagem mais a mensagem, ok? E no Nepal eles estão a fazer 100%. Nem tem marca, é isso? É inacreditável. Portanto, a marca não está só escrita e sem branding. É inacreditável. No Canadá, deixo já agora também, este também é incrível, que está no cigarro. É uma nova também que, portanto, no próprio cigarro está lá escrito qualquer coisa como fumar mata. Sim. Algo semelhante. Bem, mas a pergunta para vocês é se os marketers, vocês pensam que os marketers estão a olhar para o maço de tabaco do seu negócio? Ou seja, será que nós estamos a explorar o suficiente, se calhar a embalagem do nosso produto, a página de login do nosso software, a assinatura de e-mail da nossa equipa? O que é que vocês acham? E posso começar por ti, Fred. O que é que... Tenho que refletir um bocadinho sobre o que tu disseste. Hã? Estou a refletir. Bom, confesso que só me vem à cabeça novamente aquele documentário que recomendo vivamente, do tema do vape, porque toca em alguns pontos. Tu disseste, um deles, só um bocadinho de spoiler, é que o crescimento dos cigarros eletrónicos e do vaping cresceu exponencialmente, precisamente porque nesse mercado não havia legislação. Um bocadinho como aconteceu com o Uber, que teve 3 anos no mercado a operar, à vontade, só a legislação surgiu depois. É um bocadinho como aconteceu também com o início dos cigarros eletrónicos. E houve uma empresa que inventou um modelo cujo visual era completamente diferente de um cigarro. E às vezes, realmente, não sei se é o queijo quadrado ou não, mas às vezes essa disrupção naquilo que é a forma como o produto é apresentado, sendo um produto basicamente igual, quer dizer, há umas semelhanças, mas basicamente igual, fazendo a mesma função, que é vício, basicamente. Entra dentro do jogo do vício, muitas vezes faz a diferença, mas o custo para fazer isso é muito, muito alto. É preciso muito investimento, é preciso gastar muito dinheiro. Sim. E portanto... Mas sai abstraito do mundo do tabaco, não é? Não, mas ou seja, o tema dos cães, sim. o tema que há bocadinho a Joana deu, no tema do Covid, pensar numa forma diferenciada para a lavagem dos cães. Mesmo, quer dizer, calculo eu que para tu semeares essa ideia numa empresa que não está direcionada para isso, os animais, que também não deve ter sido uma daquelas fricções que tu comentaste há bocadinho. Que é, desafias uma, desafias duas, Joana. Então, mas porquê? Porque o tempo de investimento para ensinar ou explicar a curva de aprendizagem da mais-valia que aquilo pode trazer no longo prazo, ainda por cima se continua, que eu não desconhecia. Tu tens animais de estimação? Não. Mas tu tens, não é? Tenho. Eu tenho. Não, eu tenho, quer dizer, está nos pais. Mas qual é o teu ponto? Não, o meu ponto é, dentro do contexto que estavas a comunicar, é preciso diferenciação, mas também chega a uma determinada altura, que é o que eu acho que acontece no tabaco, e nós falámos também sobre isso, em que ter 60% ou 70% tem a sensação que já não cria nenhum impacto. Que é mais ou menos o que aconteceu, e pode estar mal comparado, não tenho corroboro isso com a internet, em relação ao tema dos anúncios, que é, as pessoas ficaram tão habituadas a ver a posição dos anúncios nos banners. Sim, que já nem vê. Já não vê. Portanto, eu acho que acontece mais ou menos muito no tabaco, a pessoa não é é o vício, e aquele vício, se a marca está mais para a esquerda, mais para a direita, ele quer. E aquilo é uma fixação constante. Sim. Porque se fosse a pensar nesse tema de marketing, havia outras fontes de dor mais perclitantes, que é o tema do custo financeiro. Quanto é que custa mensalmente aquele investimento que a pessoa faz para sustentar um vício. Mas tu não vês, por exemplo, sei lá, eu vejo ainda imensos e-mails de empresas que praticamente não têm ou branding nenhum ou têm a assinatura só... Joana, não é? Sim, estás a falar mais no aproveitar as tuas próprias plataformas para comunicar. Isso. Há um exemplo incrível, tenho-te a dizer, do IKEA, não sei se vocês conhecem este exemplo, que é uma campanha de recrutamento em que eles decidem pôr dentro das caixas das embalagens IKEA o anúncio a dizer: se quiseres trabalhar
no IKEA, Sim. precisamos, ou seja, usaram os seus próprios produtos para fazer campanha de recrutamento. E é um best practice esta campanha. Isto só para dizer que, na realidade, eu acho que ainda há muito trabalho a fazer nessa vertente. Normalmente não se olha para as plataformas. A assinatura de e-mail é um bom caso, acho que ainda há muitas empresas que não usam. Outra também que eu vejo, lá está, alguns Golias a usar, que não percebo porque é que não se usa mais vezes, que é quando tu ligas para um colaborador. Sim. Quando em vez de ter o sinal de chamar, ter um anúncio. Olha que da interessante. própria... Da própria empresa, da própria sim, empresa, não é? qualquer Aquele coisa que está a número é da passar, empresa, não é? da empresa, Sim, e sim, sim, quando sim. está a chamar, porque não ter... Epá, nunca tinha visto. Pois é isso. Pronto, eu acho que é algumas isto. Eu acho empresas que que já há fazem muito isso. sítio ainda por onde musiquinha de explorar. espera. Sim, Ligou exato, para o como se colaborador fosse... da empresa X. Não, eu mas acho que pôres o já anúncio que testou a tens no nossa nova ar. energia? É isso, mas... Imagina, tens um exato. spot de rádio a dar. Venha ver Rock in Rio, blá, 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 blá. Pronto, e estás à espera e estás a ouvir venha ver o Rock in Rio. É incrível. Não sei o quê, papá, papá. Eu acho que é isso. Acho que há muito sítio. Os próprios queijos que poderiam ter, em vez do... Voltamos Que ao nada, queijo, recebo desculpa. uma coitado. chamada. Não. Estamos a aproximar da hora do almoço. Não estamos a gravar, é por isso. Enfim, ok, então vamos à lição número 2. Portanto, e aqui eu dei-lhe o nome de Anatomia da Mensagem Importa. Então, qual é a ideia aqui? Às vezes ter o ponto de contacto perfeito não chega, não é? Se a mensagem também for fraca. E aqui a OMS fala de uma otimização de criatividades baseada em centenas de estudos. E sim, o relatório tem centenas de estudos, são mais de 400 estudos diferentes, ok? Sobre tudo, e reparem, isto é um relatório que cita mais de 400 estudos, é inacreditável. E então eles têm várias regras sobre esta comunicação, que eu vou tentar traduzir aqui para nós, como ter os avisos gráficos. Portanto, segundo vários estudos no documento, os avisos gráficos, juntamente com o texto, são mais impactantes do que só o texto, o que é interessante também. Mas o tamanho importa. É verdade. Quem diria, a OMS recomenda que os avisos ocupem pelo menos 50% das embalagens, nisto muito especificamente para o maço de tabaco, não é? A rotação das criatividades, aquilo que estavas a falar, Fred, ainda agora, das pessoas começarem só a ignorar estas mensagens. Portanto, eles aconselham muito a rotação periódica dos avisos e mais... Eles próprios têm uma base de dados que dão várias mensagens diferentes e vários avisos, várias imagens diferentes, onde qualquer país depois pode lá ir, buscar, ver exemplos e reproduzir. Okay? Mas assim... é curioso porque está mais que estudado que o ser humano precisa de novidade para reagir. Então, mas isto é novidade. Não é? Ou seja, a rotação não é? das Novas campanhas, criatividades, não é? É exatamente isso. Certo, ou seja, mas ainda há muitas, mas retirando este tema do tabaco, que é uma das indústrias mais estudadas, ainda há muitas marcas que estão sempre com o mesmo, é isso? E não é que o mesmo não funciona. Vamos lá, nós já tivemos um episódio em que falámos do tema da Ferreira Rocher. Exatamente. Acho que foste tu que trouxeste, Sim. não me recordo já. Mas aí com uma eficiência, não é? Da comunicação, não é? Certo, mas não é algo que funcione para todos, porque este tema de não, vou ser consistente, tendo sempre a mesma mensagem repetida e insistir a usar a mesma campanha durante meses ou anos, mas é altamente desafiante. Bom, mas ok, deixa-me só terminar esta. Portanto, outro ponto foi utilizar as emoções nas mensagens. Portanto, o documento refere vários estudos também sobre o tipo de emoção e os dois funcionam de formas diferentes. E o que eles dizem é testar os dois, é fazer os dois. Ou seja, mensagens por medo, não é? Ou aquilo que pode acontecer aos vossos filhos, por exemplo, ou mensagens positivas, não é? Aquilo que acontece se vocês deixarem de fumar, por exemplo. E que também acho que é super interessante. Portanto, mais uma vez, isso é novo. É. Pelo menos não me lembro. Eu era fumadora, já deixei de ser há alguns anos, e eu até evitava, na verdade, pôr o maço de tabaco em cima da mesa porque foi naquela altura que se punha as fotografias horrorosas. E que ainda existe. Sim, mas agora eu tenho visto, bem, não estou atenta de todo, mas calculo que seja, eu agora vejo mais o fumar mate e frases um bocadinho mais, menos visual. É um fun fact, os IQOS têm portanto, não é, por exemplo, esta coisa dos IQOS, estes cigarros meio eletrónicos, meio o que for, não necessitam das imagens. Ok, por isso é que se calhar não tens visto tenho tantas... visto. Sim, porque houve aqui também esta transição, não é? Dos cigarros tradicionais para este. Mas nesse estudo estes IQOS entram dentro daquilo que é a consideração de... Sim,
Sim, há uma ok. categoria à parte, há vários tipos de categoria, vaping é outro tipo de categoria que também lá está, Certo. e há vários detalhes sobre cada um dos Mas esta dos diminuição de percentagem dos 20 e tal, dos 20 para os 22 Sim. para os 17, É as pessoas que se consideram fumadores, ou seja, independentemente do tipo que é de que- de tá. que seja, sim, Tá. sim, é as pessoas. Bem, mas o meu ponto é, portanto, eles têm, por exemplo, estas 4 regras fundamentais, e a minha questão para vocês, e se calhar, Joana, agora começo por ti, são te importados, que é se tu também, quando estás a criar ou uma estratégia de comunicação ou te pedem algo, também tens algumas regras que costumas utilizar, não? Ou uma checklist que tu tenhas. claro, até Sim. para ajudar a mente, a sistematizar, não é? A nossa cabeça é uma cabeça desorganizada, portanto precisa de briefings, não é? É. E de estrutura. E claro que tenho isso bastante bem sistematizado e enfim, eu tenho aqui uma alma, aqui um bocadinho de alma germânica e portanto preciso muito de estrutura e sim, sistematizo muito a forma como o processo se vai desenrolar, sem dúvida. Fred, e tu? O quê? De utilização ou não de Se frameworks? tens alguma framework tua ou checklist em que te baseies quando tu sabes, não, eu quero fazer, sei lá, esta comunicação no... Uso com frequência a estrutura, ou melhor, a propósito, agora só um pequeno exemplo, a propósito do lançamento do GPT-5, poucas pessoas têm a noção de que é preciso uma estrutura para escrever. Ou seja, podes escrever linguagem natural, do género, preciso um plano de marketing para B2B para a idade X. Pronto, eu posso escrever isso, é verdade. Mas existe uma estrutura e essa estrutura tem hashtags, para coisas mais complexas pode usar a gestão de estruturado, assim, detalhes técnicos. E cada inteligência artificial generativa, seja a Claude, seja a OpenAI, tem uma estrutura diferenciada. Uns são markups, outros não são. Portanto, isto é só um pequeno exemplo que, para coisas comuns que nós hoje estamos a utilizar todos os dias, há frameworks que são necessários se quisermos tirar maior partido das plataformas. Podemos não usar, mas também a resposta não vai ser com a melhor qualidade. Claro. É um bocadinho esta transição para aquilo que é hoje o processo na área de marketing, que é, já existem tantas frameworks e jargões que é preciso dominar, porque isso só ajuda, mas isso só ajuda a acelerar o processo de aprendizagem. Claro. Porque usando uma condição de A mais B, B mais C, isto para dizer o quê? Por exemplo, no caso do livro Patroca do Guia Essencial da SEO, e agora para a Joana, já leste, Joana? Não, mas está na minha lista. Há vários momentos com checklist, há vários momentos que tens de fazer este processo, depois este processo, depois este processo. Não quer dizer que eu não possa saltar processos, mas depois o resultado final não será bom. Eu recordo-me de ler há uns bons anos um livro que se chamava Checklist Manifesto, e nunca mais me esqueci, porque foi lá que eu aprendi que num avião, por exemplo, há uma checklist de checklists a ver. Sim. E nunca mais me esqueci disso. Será que nós, marketers, deveríamos ter uma checklist? Fica a Eu questão. acho que não. Não? Como acho que ficou claro pelo que contei até agora, eu sou muito apologista de algum. Gosto muito da estrutura, mas também gosto das coisas que vêm, não é? Do gut feeling. Achas que pode ser limitador à criatividade? Sim, acho que tem que haver checklist, e nós, por exemplo, no nosso webinar que vamos ter no dia 24, Isso. vamos falar um bocadinho, evidentemente, sobre coisas que não podem falhar, não é? Isso. O caso dos aviões, não é? Estamos a falar de vidas humanas, portanto tem que haver a redundância da redundância, aí não há que falhar naquilo que tem a ver com a lei, com as regulações, etc, etc. Agora, na criatividade é bom também ter aqui algum espaço para o improvável, não é? Aquilo que estávamos a falar de marcas como Dyson e afins que vêm em cima de coisas que parecem de repente absurdas, mas que, espera, isto tem aqui... Do Sunderland, eu recordo muito da história do comboio, onde a ideia foi meter as mesas no comboio, que era o grande diferenciador entre fazer uma viagem para levar as pessoas a usarem mais o comboio versus os carros, era ter as mesas no comboio, porque possibilitava as pessoas a trabalharem enquanto viajavam, coisa que os carros não permitiam, não é? Exato. Então nunca mais me esqueci também dessa história. Deixa-me só partilhar um livro de há 10 anos a propósito de checklist. Eu recordo-me como marketing ter comprado, tenho lá em casa ainda, mas que na altura fez muita diferença. O livro está na Amazon, eu agora acabei de ver que está a 3€.
Opa. Reparem, também já foi escrito em 2014. Eu disse 10 anos, até tem um bocadinho mais. Era The Best Damned Web Marketing Checklist. E a página do livro era landing page. Depois tinha, tens que fazer isto, como fosse checklist. Email marketing, E eu recordo-me perfeitamente, por isso é que eu agora fui abrir na Amazon só para ver de que ano é que era, que aquilo, mesmo para as minhas aulas, era super útil. Ajudava-me a estruturar o conteúdo, ao mesmo tempo perceber, ok, isto é mais prioritário do que aquilo, isto deve começar primeiro do que aquilo. Pensei, que fixe. Esse é um ponto. E o segundo, ainda relacionado com o que estavas a dizer, há muitas, aí no exemplo das grandes empresas, estavas a dizer que, ok, a checklist pode limitar a criatividade. Concordo, não é? Mas se até as maiores campanhas muitas vezes resultam precisamente por haver um padrão, que é isto, a sequência tem que ser esta. A bela história da Pixar. Olha, aí está um bom exemplo. Sim. Aí está um bom exemplo. E também um bom livro, precisamente. Sim. Mas é esse o contexto, ou seja, às vezes é pensar na escala, e pegando ali no exemplo da Joana dos Davids da vida, que é adaptar à escala. Às vezes acho que é mais esse o conceito, independentemente de haver processos ou não. Eu acho que este tema daí o que está a trazer é precisamente, se não houver processos, também não vai haver um grande salto para a inovação, porque a casa não está organizada. Interessante. Então, olha, última lição que eu tenho aqui, que é ao qual chamei de estratégia por detrás das táticas. E estamos mesmo a terminar. Então, o sucesso um dos pontos de sucesso da OMS assenta muito sobre uma framework, ok? Clara e padronizada que eles chamam Empower, ok? A framework em si não é, acho que não é assim tão específica, apesar de ser interessante, e aconselho toda a gente a dar um olho, mas é basicamente uma espécie de um playbook do que é que cada, neste caso, país deve fazer e o que é que deve medir e como medir ao longo do tempo. Portanto, essa medição também é muito importante. E isto garante o quê? Esta framework garante que nós estamos sempre a remar na mesma direção e todos os países estão sob as mesmas métricas, a seguir as mesmas boas práticas. E a OMS de todo limita a ser uma coisa de dar ordens e vocês façam. Não, eles publicam vários relatórios, partilham centenas de estudos que mostram o impacto de cada uma das campanhas que foi utilizada nos vários países. E sim, portanto, a minha questão para vocês é se vocês acham que nós temos estratégia suficiente, deveríamos pensar mais em estratégias para... ou como é que poderia, por exemplo, estas estratégias funcionar para os Davids? Ou seja, estas pequenas e médias empresas, será que acabam muitas vezes por ter estratégia ou acabam só por ir para a ação e simplesmente falar com o parceiro e tentar, olha, será que fazíamos aqui uma parceria e... Fazer coisas avulsas. Isso. Ou não? O que é que tu achas, Fred? Estratégia é importante? Vais encontrar alguém que venha aqui ao podcast e diga que não? Não sei. Não sei, acho que não vais encontrar. Também não parece. Mas será esta uma das lições, então, se calhar, e fazendo aqui uma conexão ao teu artigo, Joana, será esta uma das lições que poderíamos tirar dos Davids, que é não pensarmos tanto em estratégia e irmos mais para a ação, ou nem por isso? Aqui neste caso nós estamos a falar, não é, da Organização Mundial de Saúde, e são muitos países, não é? Há muita coisa e há muita responsabilidade também. É verdade que é um barco muito mais difícil de fazer virar, não é? Mas será que isso também seria uma boa lição de tirarmos dos Davids, de irmos mais à prática? Não, os Davids, eu acho que os Davids já estão na prática. Aqui a intenção é os Golias é que podem aprender com esse já estar na prática. Que se calhar o que falta aos Davids é a estratégia. É pensar um bocadinho além da prática. E o que falta aos Golias é saírem da estratégia e irem para o mundo real. Alguns no meio está então, a vir tudo. É fazer um date entre o Golias e o David, não é? Sim, acima de tudo trazer essa... Há uma tentativa, não é? Muitas empresas têm procurado comprar startups para ir buscar talvez isso que tu acabaste de dizer. Sim. Ou seja, nós não conseguimos fazer, vamos buscar fora. Mas tens reparado que muitas grandes empresas, e é um movimento interessante, criam as suas próprias estruturas de inovação à parte, portanto estão fora da empresa, exatamente para se fazer a ligação com essas startups, mas estão à parte porque têm a noção que se trouxerem essas startups para o núcleo da sua empresa, vão matar a startup.
porque vão querer pôr Sim. a sistematização, o processo, Claro. não é? Aquela coisa toda, e portanto vão matar. E então realmente vês muitas empresas, e pronto, lembro-me da Siemens, que criou a Next 47, a própria Galp, durante muito tempo também fez o nurture das suas startups à parte, ou seja, eram estruturas que não estavam dentro daquilo que é a grande estruturação. Isto porquê? Porque as grandes empresas, por inerência, e as que são pequenas e se tornam grandes, vão sofrer dessa questão, e nós vemos isso nas Facebooks da vida e nas metas, que começaram por coisas de garagem, mas que hoje são colossos, é que as empresas precisam, enfim, à medida que vão crescendo, claro que precisam de processos e claro que precisam de regras e nem conseguem subsistir de outra forma, portanto faz parte. Uma coisa é ter 10 pessoas, outra coisa é ter 1000. Portanto, as pessoas têm que se orientar, têm que saber para onde vão, o que é preciso fazer, o processo. O problema é que quando o processo passa a ser um fim em si mesmo e não é uma forma de chegar a qualquer coisa. Eu acho que essa é a grande temática das grandes empresas, é que às vezes depois o processo supersai, não é? Superpõe-se a tudo. E isso leva depois para as grandes questões burocráticas e enfim, aquilo que nós conhecemos. Muito bem, gente, é isto o nosso episódio. Olha. Joana, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti, sobre a Garopa Inc? Então, tem o site Garopa Inc, onde, by the way, tem a minha metodologia, ou a metodologia que a empresa e Gosto. que as nossas equipas funcionam quando recebem algum tipo de desafio. Portanto, site Garopa, www.garopainc.com. E está relevante, procurei no Google, tem logo 5 anunciantes em cima antes de chegar à tua página, portanto estás famosa. Olha, deve ser, enfim, é resultado já desta nossa conversa. Só pode. E pronto, e LinkedIn também uso com bastante recorrência, mandarem mensagem, eu respondo a todos e a todas e portanto, seguindo. E terei muito gosto em conversar, seja com quem for. Muito bem, muito bem. Gente, por nós, esta semana é tudo. Já sabem que temos então um episódio na próxima semana. Não se esqueçam de subscrever para terem acesso diretamente a esse episódio. E é isto. Tchau. Obrigada, foi um Muito gosto. obrigado. Gostei muito. Obrigado nós. Obrigada.